Oi, galera do programa Faniquito! Ai, 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 ai. Tão bom cada vez que eu fico aqui e vejo essa luzinha acendendo, né? Poder estar com vocês. É bom demais. E hoje nós vamos falar aqui com a advogada e também pastora e uma amiga muito, muito, muito querida, minha amiga querida, Maria Luísa Leon. Tudo bem? É Maria Luísa Moreno Leon? Como é que é isso aí? Hã? É Maria Luísa Leon. Tudo bem. Eu quero cumprimentar essa galera do programa Faniquito. Isso, a galera do programa Faniquito. E eu quero dizer que eu me senti muito honrada com o convite de estar participando desse retorno do programa Faniquito. E quero também deixar registrado que você nos abandonou por uns tempos e que nós sentimos a tua falta. Porque é a incomparável Patrícia, né? Sinto dizer que você faz falta nesses tempos aí que você ficou afastada. Mas foi uma justa causa e nós até... Quero também deixar registrado que foi muito injusto você não ter ganhado as eleições, mas tudo bem. Que sirva como uma experiência, né? E que você tenha, assim, conquistado uma parte do eleitorado e que esses eleitores permaneçam fiéis a você para uma próxima jornada. Nossa, verdade. Obrigada pelas palavras, mas realmente, para mim, Maria Luísa, foi muito, muito, muito ruim ficar afastado. E eu sempre acompanhava as gravações. Nossa, era muito frustrante. Eu queria entrar no meio, eu ficava interferindo, né? Porque eu não podia falar. Ai, mas era... Olha, foi horrível. Para mim foi horrível, gente. Vocês não têm noção como foi horrível. Ai, mas já acabou, graças a Deus. Estou aqui de volta. E hoje a gente vai falar aqui, então, com a Maria Luísa Leon, que é advogada e é também pastora. A gente vai falar um pouquinho da parte jurídica, né, sobre casamento, né? A gente percebe hoje, doutora, que existe muito, está acontecendo muitas separações, né? As pessoas já não têm paciência, muitas traições, enfim, né? A gente sempre fala, o que está acontecendo? Antigamente as mulheres seguravam a onda até o final, né? E muitas delas maltratadas, né? Pelos maridos, que também eram infiéis, mas elas seguravam as pontas ali, seguravam o casamento, até o final sofria, mas segurava o casamento. Hoje em dia, qualquer coisinha, separa, né? Vamos separar. E por falar nisso, eu sei que você é advogada, mas também é pastora. Antes de entrar na parte jurídica, eu queria que você falasse um pouquinho o que diz a religião em relação a isso, ao casamento. O que diz a religião? Bem, o que a religião diz, aliás, o que a Bíblia diz, não agrada muito os casais quando eles estão em conflito, porque a Bíblia diz que tem que haver o perdão entre o marido e a mulher e que a Bíblia diz que não deve existir o divórcio. No entanto, a Bíblia abre um precedente quando é um caso de traição. Por que a Bíblia permite que se separe na traição? Porque o casamento é uma entidade onde o marido e a mulher se tornam um só corpo. E como que vai conviver um só corpo, um odiando o outro? Vivendo com o outro debaixo de ira, de rancor, de ressentimento. Então, o amor, para a Bíblia, caminha junto com o perdão. São duas coisas inseparáveis, o amor e o perdão. Quando existe amor, tem que existir o perdão, em todos os sentidos. Então, até Jesus fez uma brincadeira, quando ele permaneceu um tempo aqui na Terra, que perguntaram para ele: e aí, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Aí a pessoa, era Pedro, aí Pedro falou assim, 7 vezes 7? Jesus falou, não, Pedro, o perdão tem que ser 70 vezes 7. E estudando a palavra de Deus e você se aprofundando nisso, você verifica que esse 70 vezes 7 é no mesmo dia.
Porque o próprio Deus falou que o sol não pode se pôr no horizonte sobre a nossa ira. Significa que você tem que ir para o leito matrimonial já sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma ira. Então, como o coração do homem e o coração da mulher é um pouco endurecido, Jesus falou que nesta circunstância de não haver perdão, ele permitiria o divórcio. Porque ainda assim é preferível divorciar do que viver em conflito dentro do próprio lar, no leito conjugal. Deus ainda fala que o leito do casal tem que ser sem mácula. Sem mácula no sentido de não haver traição, de não haver ressentimento, de não haver rancor, ira, ódio. Que isso não faz bem nem para o casamento e nem para o próprio interior de cada um de nós. Que nós, os seres humanos, nós não podemos conviver com o ódio porque ele somatiza enfermidades. Isso até os médicos, a ciência já comprovou isso. Inclusive que a maioria das doenças, né, sei lá, 80% das doenças é tudo psicossomática, né? Ou seja, é tanto emocional muito ruim que acaba somatizando e cria as doenças no corpo, né? Agora, Maria Luísa, eu acho assim muito importante isso que você falou, essa coisa do perdão. Como é difícil você perdoar, porque para você perdoar, você tem que deixar o orgulho de lado. Hoje, normalmente, as pessoas são muito orgulhosas, né? Agora, é claro, no dia a dia, você é casada, né? Um monte de pessoas são casadas. É muito difícil você ficar sem brigar, viver, né, mil maravilhas e tal. Mas, mesmo em relação a todos os problemas enfrentados no dia a dia de todos os casais, né, o perdão, saber perdoar, né? Perdoar significa compreender. Qual a relação? Tem relação, né? Uma vez que você perdoa, você compreende e você... É perdoar de coração, né? Perdoar de coração, não é? Perdoar e depois ficar jogando na cara, né? O perdão significa que você esquece aquele fato e nunca mais menciona. Até o próprio Deus ainda fala que ele joga no mar do esquecimento todas as nossas faltas, as nossas falhas. Então, se o próprio Deus faz isso, e ele ainda fala assim, me traz à memória coisas agradáveis a respeito da tua vida. Sabe, é incrível isso, mas o próprio Deus manda que nós esqueçamos as coisas desagradáveis que já aconteceram conosco e com relação ao nosso cônjuge, com relação aos nossos filhos, com relação aos nossos amigos. Porque eu tenho que exercer perdão em todos os momentos para todas as pessoas. Isso é muito importante. O perdão, ele significa que você não vai mais lembrar daquele fato. Você pode até lembrar que um dia aconteceu um desentendimento, porque nós temos memória. Mas não vai mais te trazer dor. Porque quando você lembra de um fato que ocorreu na tua vida e aquilo te causa dor, significa que você não perdoou. Porque quando nós perdoamos, não dá mais dor em nós. Entendeu? Agora eu quero saber o seguinte. Tá, a Bíblia diz que... né, é só através da traição que poderia, né, aceitaria a separação. Agora, se uma mulher ela é agredida, maltratada, apanha do marido, papá, mesmo assim ela tem que segurar a onda, segundo a religião? Não. É muito interessante isso, que quando Deus falou que a mulher é a ajudadora do marido, ela caminha do lado do marido. É lógico que quando Jesus falou que a mulher ajudaria o marido, ele falou que o marido teria que amar a esposa da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, o marido não pode, de forma nenhuma, maltratar a esposa, porque isso vai criando um ressentimento. Então, o marido que faz isso, ele nem tem as orações atendidas diante de Deus. Porque se a mulher também não tiver condição de perdoar, não tem como conviver sem o perdão.
Não tem como viver junto, debaixo do mesmo teto, sendo maltratada, sendo repudiada. Isso também, eu acho que quando acontece isso, o próprio Deus dá um jeito de separar o casal com a morte. Porque eu vejo muitos acontecimentos aí dentro da igreja que a mulher está resistindo. Daqui a pouco acontece algum fato que o marido morre. Sabe? Eu já fui fazer funeral onde a esposa, em vez de estar triste, ela estava feliz. Porque ela tinha se livrado daquele peso que era o casamento para ela. Porque nesse caso foi o próprio Deus que separou. E tem na própria Bíblia um caso semelhante a este acontecimento que eu acabei de dizer, de uma mulher que o marido era um algoz e que o marido faleceu e ela se tornou uma das esposas do rei Davi. Então Deus, ele é justo. Deus não vai deixar que nós tenhamos uma vida amargurada, triste, infeliz, sem que ele veja e tome uma providência. Deus é justiça. Tem também a hora certa dele, né? É que nós não podemos fazer a justiça. Que quando você quer fazer a justiça, Deus se afasta. Mas quando você entrega nas mãos dele, ele faz a justiça. E a justiça dele é a perfeita. Na hora certa. Na hora certa. Olha, Luísa, entrando aqui mais na parte jurídica aqui, ó, em caso de separação hoje, né, como é que... bom, primeiro, quais são 3 os tipos de separação, não é isso? Não, Desculpa, separação não, de casamento, desculpa, de casamento. Existe no casamento, o casamento nada mais o casamento civil nada mais é do que um contrato entre o homem e a mulher de como a vida conjugal vai ser. Então, ali naquele contrato está dizendo que pode ser de comunhão parcial de bens, de comunhão universal de bens, e pode ser de separação total de bens. O que é uma coisa e o que é outra? A comunhão universal de bens é aquele casamento que eu tenho esse casamento, porque no tempo que eu casei, eu estou com 43 anos de casada. No tempo em que eu casei, não existia ainda a comunhão parcial de bens. Então, eu casei debaixo do regime universal de bens, que era predominante no Brasil. Não existia outro tipo de... Ou seja, o meu casamento é universal de bens. Significa que tudo que eu trouxe da minha família para o casamento, tudo que o meu marido trouxe da família dele para o casamento, construímos e vivemos juntos, compartilhamos do mesmo pacote. O pacote que ele trouxe da herança dele, o pacote que eu trouxe da minha herança, e o que nós construímos durante o nosso casamento é um pacote só. Aquilo tudo é meu e dele. E dos nossos filhos. No caso de separação... Total de bens, separação total. Desse regime, tudo que os 50% dos meus bens são compartilhados. De qual separação? Da universal, da comunhão universal de bens. Tudo que nós temos está no mesmo pacote. A metade é minha e a metade é dele. Quando há falecimento, acontece o seguinte: o cônjuge que faleceu, se faleceu o marido, a parte do marido vai compartilhar metade com a esposa e a outra metade com os filhos. Ou seja, a esposa fica com 75%. E vice-versa. O mesmo ocorre se for a esposa que faleceu. E a comunhão parcial de bens? A comunhão parcial de bens é diferente. Quando você casa, você começa uma situação jurídica nova. A partir dali, tudo que você fizer, a partir da data do casamento, dali para frente, aí compartilha. Mas o que eu trouxe das minhas heranças, o que ele trouxe das heranças dele, não compartilha. Fica com a pessoa. Se eu trouxe, por exemplo, se eu herdei do meu pai uma casa, ele herdou do pai dele uma casa, isso é nosso, isso é separado. Mas o que nós construímos juntos durante o nosso casamento, isso compartilha também no mesmo termo de 50%. Eu entendi. Então, mas se ele recebe uma herança enquanto está casado, compartilha não? Enquanto ele está casado? Enquanto está casado, não compartilha, porque a herança pertence à família dele.
Então, não compartilha. Compartilha só os bens que eles adquiriram juntos, com o trabalho dos dois no casamento. Então, separa os bens parcialmente. Então, agora os filhos são herdeiros da herança que a gente traz para o casamento. Se você tem um filho e você trouxe uma herança, embora não compartilhe com o teu marido, mas os teus filhos são os herdeiros daquilo ali. E os casal assim que simplesmente resolve se morar junto, entra em qual desses 3 tipos aí? Então, a lei reconhece a união estável. A união estável nada mais é do que existe amor entre o casal, eles resolvem viver junto, debaixo do mesmo teto, fazendo tudo que um casal que tem o contrato matrimonial faz. Existe entre os dois fidelidade, um cuida do outro, debaixo do mesmo teto. E se o marido fica doente, a mulher dá assistência. Se a mulher fica doente, o marido dá assistência. Isso a lei reconhece como sendo um casamento, mesmo que não tenha a certidão de casamento, mas ele tem todos os requisitos de um casamento. Então, ele vai entrar na partilha da união, que é parcial de bens, do momento que os dois começaram a viver debaixo do mesmo teto. Agora, Maria Luísa, no caso que tem mulheres, né? Ainda existem muitas mulheres que é dona de casa, só trabalha em casa, né? E, cara, tem marido que não dá um tostão para a mulher. Como é que a lei vê isso? Uai, não é verdade? É incrível, porque uma mulher que trabalha só em casa, ela trabalha muito mais que se ela trabalhasse fora de casa. Porque o trabalho doméstico é um trabalho ininterrupto. Ela levanta, ela prepara o café da família, daqui a pouco ela leva as crianças na escola, daqui a pouco ela tem almoço para fazer, roupa para lavar, para passar. Poxa, essa mulher, ela merece muito um bom salário do marido, né? Tá fazendo economia num monte de coisa, né? Eu sou da opinião de que a mulher deve compartilhar de uma parte dos ganhos da família. Porque ela tem os afazeres, as vaidades dela, ela tem que ir num cabeleireiro, ela tem que arrumar as unhas, ela tem que comprar uma roupa, uma lingerie, até para poder deixar o casamento mais agradável. Então, como que ela vai fazer se ela não tem o ganho dela, que seria como eu tenho, como você tem, como muitas de nós temos, mas ainda existe. E o marido tem a obrigação de dar uma parte do que ele ganha para a mulher, para o sustento dela. Mas a lei fala isso? Não, a lei é óbvia, né? Porque se tudo no casamento é compartilhado 50%, se a mulher trabalha dentro de casa, o marido trabalha fora de casa, é óbvio que 50% daquilo é da mulher. Mas é claro que ali vai haver uma contabilidade familiar, o que eu pago de escola, o que eu pago de aluguel, o que eu pago de água, de luz, de telefone. E é claro que tem que haver o bom senso para que uma parte do que ficar, do que sobrar dessa economia do lar, passe para as mãos da mulher. Isso é óbvio. Porque, na verdade, né, o homem faz economia com faxineira, faz economia com cozinheira, faz economia, né, com dinheiro mesmo, se tivesse para pagar um motorista ou uma van escolar, enfim, né? É o bom senso. No casamento, existe muito de bom senso. Tem que haver um diálogo entre o casal de ver o que é necessário para que o casamento caminhe dentro de uma harmonia. Porque não é possível que uma pessoa venha a ser tão sacrificada em prol de uma outra. É injusto. E tudo que é injusto não é permitido, nem pelo juiz da terra, nem pelo juiz do céu. Então, tem que haver uma coerência aí. Difícil. Homem, ainda mais os homens, eles não querem nem saber. Vamos e venhamos. São raros os homens que têm esse bom senso, né? Mas tudo bem. Maria Luísa. Não, eu quero até te dizer uma coisa para todas as ouvintes. A Bíblia diz que quem tem que ser administradora do dinheiro da família é a mulher. Existe Provérbios 31 que diz que é a mulher que tem que ver tudo, até para comprar uma propriedade é ela que tem que examinar.
Deus deu para a mulher o requisito dela administrar o lar, administrar a família. Isso é um requisito dado para a mulher. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então, isso é muito importante que os homens saibam, que a economia do lar tem que estar nas mãos da mulher. Ali ela vai prosperar, o casal vai prosperar, porque tem a unção de Deus nas mãos da mulher. A mulher, ela tem visão. A mulher, ela sabe fazer uma economia dentro de casa. Ela sabe reaproveitar um alimento. Ela é uma pessoa já com a unção da economia. Então, é muito importante saber disso, que a mulher tem nas mãos dela, a prosperidade da família. Tô para conhecer um homem que pensa assim, que faça isso. Ah, Senhor Jesus. Agora, vem cá, em relação à separação, como é que ficam os filhos? Eu fiquei sabendo que a lei mudou, né, em relação aos filhos. Como é que está hoje? Não, a lei mudou para o bem dos filhos, né, Patrícia? Porque era uma briga, assim, o filho vai ficar comigo, não, o filho vai ficar comigo, eu quero ficar no final de ano, eu não quero ficar no final de ano. Então, a lei resolveu essa questão. Agora, a família, quando o marido e a mulher separam, a guarda é compartilhada. O que significa guarda compartilhada? Tanto o marido quanto a mulher, eles têm os mesmos direitos sobre as crianças. Então, isso é muito importante, porque a criança não se vê órfã de um dos cônjuges. Ela não vai se ver órfã do pai, se ela ficar com a mãe ou vice-versa. Então, isso é muito importante. Não, peraí, não entendi. O que é a guarda compartilhada? Ele vai ver a hora que ele quiser? Não, peraí, explica melhor isso, que eu não entendi isso, não. Então, a guarda compartilhada é o seguinte, não tem mais... A lei não vai impor mais aquela questão que tantas horas por dia fique o filho com o pai, tantas horas... negócio de a cada 15 dias o pai vê... Não, isso não tem mais. O pai, por exemplo, ele sentiu o desejo de ver o filho, ele telefona, a mãe tem que ter a coerência de falar... É claro que o pai também tem que ser coerente. Se é no horário da criança ir para a cama, ele não vai querer ir lá e pegar a criança. Mas eles têm que haver, assim como na economia, tem que haver também na criação dos filhos uma harmonia. E, eu hoje vou ao médico. Meu médico é em São Paulo, então eu deixo o meu filho com o meu marido. Amanhã era dia dele pegar a criança na escola. Ele liga, olha, hoje eu não posso porque vou me atrasar na reunião. Aí a mulher vai. Então tem que haver coerência. Tudo difícil. Pro bem da criança. Sei, eu entendo, eu concordo, mas não... A criança é que não pode ser sacrificada. Mas é sacrificada sempre. Então, por isso que Deus falou para não haver separação, para não haver o sacrifício. Agora, você está querendo dizer o quê? Todas as separações agora, em relação aos filhos, sempre fica guarda compartilhada? Não existe mais aquela coisa? Agora, a guarda é compartilhada. Eu, por exemplo, como advogada, eu não faço separação com outro tipo de guarda. Eu faço sempre com a guarda compartilhada. E eu creio que os meus colegas advogados estão agindo dessa forma também. Porque o que a gente vê não é o bem-estar do marido ou da mulher. O que a gente está vendo é o bem-estar da criança. É a criança que está em jogo ali naquela guarda. Então, é ela que... Imagina só, uma criança que é super apaixonada pelo pai e fica com a mãe. Olha o drama que essa criança vai viver. Então, precisa haver coerência, né? Agora, a decisão de quem vai ficar os filhos, quem decide também é o bom senso é o casal? Não, é o casal, o juiz... Vai morar com o pai, geralmente porque sempre mora com a mãe, né? Geralmente mora com a mãe, porque a mulher já tem esse dom da maternidade e ela já tem essa facilidade de compartilhar o trabalho que ela exerce com a casa, com os filhos. A mulher, ela toca 1000 instrumentos, né? A verdade é essa, que a mulher ela tem uma agilidade para exercer vários papéis. Então, geralmente fica, mas nada impede que fique com o marido, não tem nada pré-determinado. Se o homem tiver mais condições de ficar com a criança, ele fica com a criança. E isso é uma coisa que tem que haver a coerência. A criança, o filho pode escolher com quem quer ficar a partir de quantos anos? Não, a gente entende que a partir da maturidade, né? Que
A criança é incrível, mas a criança, ela é chantagista. Quando ela percebe que o pai é melhor, que ele dá mais concessões que a mãe, compra bastante presente, o pai tem mais dinheiro que a mãe, e se for atrás, ele vai falar que quer ficar com o pai. Ele não é... As crianças hoje em dia são muito inteligentes. Mas é claro que aí vai ser o bom senso do casal, né? Porque não pode também estragar a educação da criança concedendo a ela tudo que ela pede. Tem que haver um limite para tudo, né? A criança mora com a mãe, chega para o pai reclamando dos maus tratos, reclamando que a mãe fez isso, fez aquilo. O pai não pode pegar e começar a falar mal da mãe para a criança, porque ele vai dar uma corda para a criança, dali para frente dele ficar explorando esse lado da convivência com a família. Então, isso é o que mais acontece também, né? Infelizmente. Se o homem, então, se casa de novo, aí a criança leva o que acontece lá naquele novo lar, né? Para a mãe, aí a mãe liga para o pai, já reclama. Infelizmente, na separação, o casal eles não focam na saúde mental, né, do filho. Eles se brigam, às vezes isso acontece muito, principalmente com as mulheres, colocar os filhos contra os pais, falar mal dos pais para os filhos, né? O seu pai é assim, o seu pai não sei o quê. Isso acontece muito, me desculpe, mulheres, mas eu vejo isso direto e reto, acontece demais. Mil vezes mais com as mulheres, né? Atacando os seus ex do que o contrário. Você não acha, Maria Luísa? Não, eu acho que a sabedoria tem que ser acima de qualquer questão. A mulher tem que ser sábia. Ela não pode ficar falando mal do pai para o filho, porque, querendo ou não, o pai é o modelo. É um modelo de autoridade, é um modelo de masculinidade, é um modelo de pai, é um modelo dentro de uma sociedade. E se ele é desmoralizado, isso daí é uma coisa que vai ser desagradável para a criança, porque imagina só uma criança numa roda de amigos falar que o pai dele é assim ou assado e todos os outros elogiando os seus pais. Então a mãe tem que ter coerência, tem que ter sabedoria, o pai também. A separação é um estágio já final da convivência matrimonial. A sabedoria de Deus é tão grande que ele falou para não haver separação, para que não houvesse esses conflitos, que a lei civil tenta buscar corrigir. Mas se não houver jeito, o próprio juiz vai corrigir, porque o juiz ele vai tomar uma decisão, entendeu? Baseado nos conflitos que a família vive, que tem separação que não é consensual, que é uma separação de conflito, uma separação que o juiz, nossa, eu fico com dor de cabeça quando tem separação desse tipo. Porque é uma lavação de roupa suja, todo mundo falando mal de todo mundo, jogando em cima um do outro o que aconteceu lá no noivado, 20 anos atrás. E você fez isso para mim. Isso não leva a nada, sabe? Ter razão não leva a nada numa relação. Você tem que ter coerência, sabedoria. Você tem que ter discernimento. Sabe? O que tem que haver entre o casamento e mesmo na separação é diálogo. Sabe? Não é porque você separou que você já é o inimigo, você nunca mais vai conversar. Não! Se tem filhos, tem que haver amizade. Morreu o amor conjugal, o amor sexual acabou, mas tem que ficar o amor, a amizade para o bem dos filhos. Quando tem um filho no meio, não tem jeito. Eu acho que tem que isso é o mais, tem que ser, não tem como. Quando você é casado, separa e não tem filho, aí tudo bem, né? Não tem muita coisa assim mais que une, né? Que tem que deixar os dois em contato, alguma coisa assim, cada um segue sua vida, um caso, outro também, enfim. Agora, quando tem filhos no meio, aí realmente eu concordo. Mas, infelizmente, também, eu acho que a maioria das separações, infelizmente, ninguém tem coerência, ninguém tem
bom senso e prejudicam muito a mente, a cabecinha daqueles filhos, daquela criança. Isso acontece direto e reto, na minha opinião. Maria Luísa, tá aí, ó, o telefone dela de contato, tá? Ela também tem Facebook, tá lá como Maria Luísa Moreno. Ela tá loira, mas agora Moreno. Tá lá no Facebook. E se vocês tiverem mais algumas perguntas, chama ela inbox, se quiser também precisando de uma advogada também, procure-a. Certo? Gostaria de falar alguma coisa desse assunto aí que você acha que poderia esquecemos de comentar, porque é um assunto que 3, 4, 5 programas é pouco, né? Então... Verdade. Não, eu gostaria de, como pastora, orientar o seguinte: se você tem Deus no teu casamento, você vai ter mais segurança no teu casamento. Porque o que significa ter Deus no casamento? É você e o seu marido buscarem a Deus em oração. O casal que une em oração, dificilmente eles vão se separar. Porque o que existe muito hoje em dia... Pera, o que você quer dizer quando o casal se une em oração? De buscar a Deus, né? Colocar, por exemplo, numa mesa para comer a família toda, buscar Deus antes da refeição. Na hora de dormir, o pai ir fazer uma oração com o filho, vai fazer uma oração com a esposa. Sabe, quando você tem uma vida espiritual, você, seu marido e seus filhos, a casa tem harmonia, o casamento tem felicidade. Sabe, porque... hoje em dia, o que está acontecendo é que um consumismo muito grande. As pessoas só querem o ter, não querem o ser. As pessoas não querem mais buscar o interior, eles querem a aparência. E isso, a mulher envelhece, o homem envelhece. Então, o bonito é os dois envelhecerem juntos e um entender o outro, porque o ser humano, ele é um mistério total. A gente não se conhece. O pouco tempo que nós temos para viver aqui na Terra, 70, 80, 90 anos, é muito pouco. Não é suficiente para a gente se conhecer. Então, é necessário buscar Deus. Eu queria deixar esse conselho para os casais. Ela é muito fofa, né? É uma delícia. Beijo, amiga, grande pastora, grande advogada, que eu amo muito. Tá todas as informações aí, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, falar com ela inbox no Facebook. Ela é uma fofa, ela é desse jeitinho aí mesmo. E ela tem muito mais coisas lindas dentro dela para transmitir, para falar. Mas, infelizmente, não temos tempo. Obrigada, Má. Valeu. Obrigada, e eu espero que eu tenha cooperado com algum conhecimento aí dos telespectadores. E, se precisarem, eu estou às ordens. Aê, Maria Luísa, valeu.